Páscoa. Conversemos hoje a respeito da Páscoa e seus conceitos nas mais variadas tradições religiosas. Inicialmente, vamos olhar para a Páscoa no sentido cristão. É considerada uma celebração do calendário religioso cristão em memória à crucificação e à ressurreição de Jesus Cristo. A celebração cristã inspirou-se em uma comemoração judaica chamada Pesach, que acontecia na mesma época que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Uma característica bem conhecida da Páscoa é o fato de que sua celebração é móvel, portanto, todo ano ela é realizada em uma data diferente. Os critérios usados para definir essa data foram estabelecidos pelas autoridades da Igreja Católica durante o Concílio de Nicéia, realizado no século IV d.C. Mas qual é a origem da Páscoa? A Páscoa, comemorada pelos cristãos, é uma ressignificação de uma festa judaica. No entanto, a comemoração cristã e a judaica têm significados completamente distintos. Esta, chamada de Pesach, era realizada pela lembrança da libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Essa história é narrada nos Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia. A palavra Pesach do idioma hebraico significa passagem e faz menção à passagem do anjo da morte no Egito. Essa história é narrada nos Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia. A palavra Pesach do idioma hebraico significa passagem e faz menção à passagem do anjo da morte no Egito, a 10ª praga, conforme a narrativa bíblica. A festa foi revista pelos cristãos, passando a relacionar-se à crucificação e à ressurreição de Cristo. Mas qual a importância da Páscoa? A Páscoa é a festa de maior importância do calendário religioso, uma vez que ressalta um acontecimento de grande valia dentro da fé cristã, a ressurreição, entendida no cristianismo como uma demonstração da divindade de Jesus. Essa ideia pode ser percebida na Bíblia, uma vez que ela registra uma fala de Paulo, que afirma em 1 Coríntios 15:14. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Assim, podemos identificar a importância da ressurreição de Jesus dentro da visão religiosa do cristianismo. Desse ponto de vista, foi por meio da ressurreição que a humanidade teve a redenção de seus pecados. Jesus Cristo, portanto, voluntariamente sacrificou-se para redimir a humanidade e dar-lhe uma nova chance de salvação. Uma vez realizado o sacrifício, o poder de Jesus teria se manifestado. O calendário litúrgico, praticado pelos católicos, acompanha a aproximação da Páscoa com muita devoção. A preparação dela é realizada no decorrer da Quaresma, período de 40 dias que antecede essa celebração, e quando os fiéis realizam alguma penitência. O tipo de penitência é escolhida por cada pessoa. Outra data importante dessa preparação é a Semana Santa, uma tradição que busca relembrar os passos de Jesus durante sua última semana, passando por sua crucificação e ressurreição. Na tradição católica, a Semana Santa é iniciada no Domingo de Ramos e relembra a chegada triunfal de Jesus a Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marca o Domingo de Ramos, momento que inicia a Semana Santa. A Semana Santa também relembra a última ceia, na Quinta-feira Santa. Essa foi a última ceia de Jesus com seus discípulos. Ela foi realizada durante a celebração judaica citada, Pesach. E nela, Jesus anunciou que um dos seus discípulos o trairia e que os outros fugiriam perante a sua perseguição. Na Quinta-feira Santa é realizado o rito do lava-pés, como forma de relembrar o ato de Jesus de abaixar-se para lavar os pés de seus discípulos no local que tomavam a ceia. O ato é entendido dentro da crença cristã como uma demonstração de um importante mandamento de Cristo, de amar uns aos outros. Ainda na Quinta-feira Santa, Jesus foi preso como resultado da traição de Judas Iscariotes. No dia seguinte, a Sexta-feira Santa, ele foi torturado e condenado à morte. A tradição cristã costuma encenar esses acontecimentos em peças teatrais conhecidas como Paixão de Cristo. Depois de condenado, Cristo foi crucificado em uma colina conhecida como Gólgota. Ainda na Semana Santa, o dia seguinte à crucificação de Cristo é conhecido como Sábado de Aleluia, e o domingo no qual ele ressuscitou é o domingo de Páscoa. Mas existem elementos pagãos na Páscoa?
O cristianismo, em geral, durante o processo de conversão dos povos germânicos pagãos, apropriou-se de inúmeras tradições desses povos. A Páscoa, sobretudo no hemisfério norte, possui algumas associações com tradições pagãs. Alguns historiadores relacionam a Páscoa com o culto à deusa germânica Jostern, também chamada de Ostara. O termo Páscoa em inglês, em alemão inclusive, muito provavelmente tem sua origem baseada nessa deusa. As festas que aconteciam entre povos germânicos e celtas para essa deusa eram realizadas na mesma época da festa cristã. Com a cristianização desses povos, a tradicional festa pagã misturou-se com a comemoração cristã. Atribuiu-se também os símbolos da Páscoa, o coelho e os ovos, a elementos pagãos. Acredita-se que os ovos e coelhos eram vistos por povos na antiguidade como símbolos de fertilidade. Assim, à medida que esses povos foram cristianizados, esses elementos foram sendo absorvidos pela festa cristã. A tradição de enfeitar os ovos e escondê-los teria chegado ao continente americano por meio de imigrantes alemães do século XVIII. O coelho e a deusa Ostara. Embora as origens do coelhinho da Páscoa não estão bem definidas, parece que a escolha do coelho como símbolo para comemorar a Páscoa é devido à sua grande capacidade conhecida de procriação, de grande valor simbólico numa festa dedicada à primavera no hemisfério norte e à fertilidade da terra. Na Alemanha, o coelho era símbolo de uma deusa adorada pelos germânicos e anglo-saxões, Ishtar ou Ostara, que deu origem à palavra Ostern, Páscoa em alemão, e Easter em inglês, cujas ilustrações sempre apareciam as lebres, seus animais preferidos, e em sua honra se celebrava uma festa durante o mês de abril. Originalmente, essa festa servia apenas para homenagear a deusa teutônica. Mais tarde, os anglo-saxões transferiram o nome de Easter também à festa cristã, que celebra a ressurreição de Cristo, adaptando o nome da festa pagã às tradições cristãs. Percebemos então até aqui que o sincretismo religioso, a mistura entre diversas tradições e cultos, acabaram por dar origem a diversas festas, a forma como festejamos a Páscoa, inclusive. Os muçulmanos não comemoram a Páscoa da mesma forma que os cristãos católicos. Quem explica sobre a tradição islâmica é Dona Latif Ali Moghabi, de 71 anos, natural do Líbano e residente em Paranaguá, desde os 8 anos de idade. Ela conta que os muçulmanos seguem um calendário lunar e têm como mestre mensageiro Maomé. Nós rezamos para Deus, que é Alá, diz ela. Tem muitas pessoas que acham que não acreditamos em Jesus. Nós cremos, só que de uma forma diferente, pois dentro do Corão, nosso livro sagrado, existe uma oração que fala da Virgem Maria e seu filho. Não usamos imagens, mas fazemos orações, conta. As orações são realizadas com o corpo purificado, ou seja, sempre após o banho. Dona Latif conta que o que se assemelha à Páscoa para os muçulmanos seria o jejum do Ramadã. Acredita-se que no mês do Ramadã, o Alcorão Sagrado foi enviado do céu como uma orientação aos homens e como um meio de sua salvação. Em alguns lugares do mundo, como no Japão, por exemplo, a Páscoa não é um costume, pois a religião predominante não é a religião cristã. No Japão, as religiões predominantes são o budismo e o shintoísmo, além do fato dos japoneses não terem o hábito de trocar presentes em datas comemorativas. Existe o comércio entre brasileiros que vendem ovos de Páscoa no Japão, ou aqueles que fazem em casa ou procuram comprar em supermercados de produtos importados. E você, conhece algum outro significado da Páscoa? Alguma tradição que celebre a vida de uma forma diferente? Faça sua pesquisa.